Oi gente, bom dia, aqui é o Pedro falando do nosso podcast. Eu tô junto aqui com a Larissa e a Fabiana e nós três aqui vamos fazer uma resenha sobre o livro As Crônicas de Nárnia e a Viagem do Peregrino da Alvorada. E para começar essa nossa conversa, esse bate-papo, né, eu queria saber um pouco sobre o contexto dele, né, ou sobre a sinopse do livro. Oi gente, eu sou a Larissa, é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. E respondendo a sua pergunta, Pedro, esse livro conta a história de Lúcia, Edmundo e Eustáquio. Lúcia e Edmundo são os irmãos e Eustáquio é um primo, que eles acidentalmente vão para Nárnia e se encontram com o rei Cáspio. Lá eles ajudam o rei Cáspio a encontrar 7 amigos perdidos do seu pai, passando por diversas aventuras e é claro que no final contamos com a presença de Aslan. Meninas, me tirem essa dúvida aqui. No primeiro livro tinha 4 irmãos e nesse agora só tem 2. O que aconteceu com eles? Eu não entendi por que eles não estão nesse livro agora. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fabiana e eu vim falar um pouquinho sobre o motivo das outras 2 crianças, dos outros 2 irmãos, não aparecerem nesse livro. Bom, basicamente, essas outras 2 crianças cresceram e o rei Aslan não viu mais necessidade delas habitarem ali em Nárnia junto com eles. Então, a orientação que ele deu foi que tudo que elas aprenderam em Nárnia, tudo que elas viram lá, elas aplicassem na vida adulta delas com as outras pessoas. Ah, sim, entendi. Mas eu também queria saber do porquê que o primo está nesse livro. Então, na verdade, o pai dos irmãos, ele recebe uma proposta de emprego para trabalhar nas férias fora. Então vai o pai, a mãe e a Susana para esse emprego em outro país. E o Pedro, como ele já tem mais idade, ele vai para a faculdade. Sendo assim, o Edmundo e a Lúcia, eles ficam sozinhos. E para não ficarem completamente sozinhos, eles vão para casa dos tios, que é a casa do Eustáquio. É interessante a gente também falar sobre o autor, que é uma pessoa cristã e fez o livro com muitas bases bíblicas, né? Isso é muito interessante ser destacado. Sim, o C.S. Lewis, né? Ele tem muitos livros cristãos e ele sempre prega isso muito de cristianismo, né? Sim, tem muitos livros cristãos, não só Nárnia, que é mais voltado para o público adolescente, mas também seus livros cristãos adultos, que muitas pessoas, não só adultas, mas adolescentes, leem ele e são muito bons, que edificam bastante a gente, nos fazem aprender várias coisas. Ele tem um posicionamento em relação ao evangelho muito interessante. É algo muito bom de se ler e de se aprender. Eu acho que o mais interessante de Nárnia é esse fato do autor inserir essa cultura cristã mesmo num contexto não cristão, entende? Tipo, porque a história é fantasiosa, é uma fantasia, mas ele mesmo assim inseriu o cristianismo nisso, sabe? Isso é muito interessante. Sim, principalmente nesse mundo de hoje em dia, onde os adolescentes não se importam tanto com a palavra. Trazendo Crônicas de Nárnia para esse meio adolescente com fantasia e coisas interessantes que prendem a gente e colocando o cristianismo nisso, pode trazer o interesse do evangelho para muitos adolescentes que precisam ouvir a palavra. E a Crônicas de Nárnia pode ser um caminho andado para a leitura da Bíblia. Ah, bom, mas também me fala um pouco sobre os personagens do livro, né? Queria saber um pouco sobre cada um. Sim, sobre os personagens, né? A gente tem os irmãos, que são a Lúcia e o Edmundo. Nesse livro mostra um pouco da evolução deles como seres humanos mesmo, né? Eles crescendo em maturidade e isso é muito legal. Mas a Lúcia continuando com aquela leveza e aquela pureza de criança, isso é muito interessante, né? Porque ela estava sempre mais sensível, ela é sempre a mais sensível do grupo dos irmãos e estava sempre disposta a ouvir o que o Aslan dizia e isso é muito interessante, essa leveza para continuar com ela. Sim, nossa, muito. No começo dos livros, ela mostrava uma criança tão quietinha, tão na dela, tímida, frágil. E agora, nesse livro, ela mostra que ela realmente amadureceu como mulher, mostra que ela realmente mudou no decorrer do tempo. A mesma coisa o Edmundo, que era uma criança bem infantil, mas começou a ser realmente entender que agora ele estava no momento em que ele tem que crescer. Isso é bem você perceber através do livro. E na história também, né, retrata o primo deles, o Eustáquio, que é falado que é um primo irritante. Sim, exatamente. O que
se deixa bem claro no livro é o comportamento do primo, como ele é irritante, bem chatinho, que trata mal os outros primos, e a dificuldade de Lúcia e Edmundo de conviver com o primo dele, com esse jeito de ser, esse temperamento. E o que é muito bom de se falar é como eles vão, no decorrer do livro, aprendendo a lidar com o Eustáquio, sabe? Aprendendo a lidar com os problemas dele e como o Eustáquio se mostra, sabe? Percebendo que ele age de forma diferente, ele age de uma forma ruim. E no decorrer do livro, mostrando interesse em querer mudar, mostrando interesse em querer se tornar uma pessoa nova, uma pessoa boa novamente. E no livro também tem partes de como se fosse um diário do Eustáquio, né? Onde ele sempre tá reclamando dos outros e como se ele sempre estivesse certo e os outros sempre estivessem errados, sabe? Como se esse ego dele subisse sempre e que ele tá sempre certo e os outros estão sempre errados. Mas uma coisa que se pode ressaltar no livro também é a mudança dele, sabe? Algo que foi destacado por ser importante, pelo começo ele ser uma pessoa ruim, ele ser uma criança bem malvadinha e no final ele se tornar uma criança boa, uma criança mudada, uma criança que percebeu que não podia continuar da mesma forma como ele estava. Bom, tudo muito interessante isso que vocês me falaram. Agora eu já tenho uma noção sobre esse livro. Mas uma coisa que eu também queria saber era a opinião de vocês duas sobre a análise literária. Bom, minha análise literária em relação ao livro, eu tenho coisas boas e ruins a falar. A leitura do livro, ela de certa forma é meio enjoada por causa dos extremos detalhes que tem nele. É uma grande encheção de linguiça, vou dizer assim num termo não tão formal, porque é basicamente isso. O foco é algo que precisa ser seguido e no livro, infelizmente, eles vão acrescentando coisas que eu não acho tão irrelevantes, que não poderia ser destacado no livro, sabe? Bom, mas em relação ao filme, eu acho que o livro dá de 10 a 100. Eu acho sim que o livro às vezes tem partes muito cansativas, mas eu discordo de você, Fabiana. Eu acho que o filme não ganha de 10 a 0 do livro, não. Porque quando eu fui ler o livro, eu na verdade me vi bem entretida com os acontecimentos que estavam ocorrendo ali. Mas no filme, eu já achei que foi muito conteúdo, muita coisa que os roteiristas tentaram colocar na história, mas que juntando tudo isso não deu muito certo. Acho que foi informação demais pra caber num filme de 2 horas. Isso, e também além de um roteiro demais pra um filme de menos, também acho que os efeitos especiais do filme são muito rasos, porque os efeitos visuais são meio que amadores. Tipo, você não leva muita fé que aquilo ali é real. Você consegue ver e tá na cara que aquilo ali é algo de computadorizado. Bom, eu tenho uma opinião meio diferente de vocês. Eu concordo um pouco com a questão do filme ser uns efeitos amadores, até porque é um filme antigo, então a gente não pode meio que julgar tanto assim. Com base de um filme antigo já está proporcionando efeitos especiais, ser uma iniciativa para a entrada de outras coisas mais elaboradas, outros filmes futuros mais elaborados como os de hoje em dia. Mas eu acho que em relação ao livro, o filme ele contagia, ele é mais impressionante. Você tá vendo ali, você consegue ver mais, você consegue saber a expressão, o sentimento, tudo que tá acontecendo dos personagens visualmente, sabe? Com a tela, entendeu? Então, eu discordo de vocês, mas tem algumas pautas que pra mim pode ser que seja considerável. Sim, é um filme, deveria ser, né? É um filme bem visual mesmo, mas sim, eu entendo a questão do tempo, né? De ser um filme antigo. E realmente, se nós não olharmos com esse olhar crítico, ele é um filme muito bom, sabe? Um filme que, pra idade indicada, é um filme muito visual da história. Bom, juntando todas essas opiniões nossas, nós conseguimos ver que o filme, ele é bom, o livro é bom, mas tem os seus prós e seus contras.
que são coisas que a gente pode deixar de lado e aproveitar um bom filme bem produzido, ou talvez não para muitos, mas que para outros pode ser interessante sim. Então é basicamente isso. Ele é bom, mas ele fala em algumas coisas, se você for comparar ele com o livro. Isso, exatamente. Comparando ele com o livro, ele fala em certas coisas, mas na minha opinião de vista, os dois são falhos de alguma forma, só que são apenas opiniões divididas. Mas assim, se você pudesse escolher entre você ficar com a sua família vendo ler o livro ou você ver um filme, ver o filme, né? Em qual que você acha que seria melhor? Eu acho que o caso mais óbvio seria com certeza ver o filme com a minha família, porque estaria todo mundo lá junto, conversando e se divertindo vendo o filme. E se fosse só você? Eu iria preferir ler o livro. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigado, meninas. Fabiana, Larissa, muito obrigado por tudo. Eu queria agradecer também a Lara, que está nos ajudando aqui na edição. Oi, gente. Oi, Lara, também. Muito obrigado a todas aqui. E por hoje é só. Obrigado.